Fala aí, galera, beleza? Bom, tô na área novamente com um boletim sobre o Vasco no canal Detetives Vascaínos, portanto, se acomode aí para juntos assistirmos as últimas informações sobre o Vasco. Aqui vamos falar do clima de cobranças que está no clube, com base nesse protesto que rolou hoje junto à 777 e no centro de treinamento, falar das possibilidades de mudanças para o jogo diante do Fortaleza, abordar também o time do Vojvoda, que também segue ladeira abaixo no Brasileirão, e terminar com uma informação importante sobre reforços, em especial a situação do Roman Campuzano, volante colombiano cogitado no Vasco. Essa semana o diretor do Boca se posicionou sobre o futuro do atleta. Portanto, dedo nesse like desde já, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e me assista até o final, hein? Vamos em frente! Bom, meus amigos, e o clima tá quente no Vasco, hein? Os resultados negativos começaram a pesar e por isso o time entrou ontem na zona de rebaixamento após a vitória do Cuiabá sobre o Cruzeiro. O saldo disso? Cobranças. Impaciente com a fase que o time atravessa e com todas as promessas feitas, um grupo de torcedores do Vasco resolveu protestar. Pela manhã se organizaram para um protesto em frente ao escritório da 777 Partners, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Lá, faixas e cartazes com cobranças à 777, ao técnico Maurício Barbieri e aos dirigentes, entre eles Paulo Brax, Abel Braga, Luiz Melo. Sobrou inclusive para o Joss Wander. De lá seguiram para a porta do CT Moacir Barbosa no início da tarde, onde complementaram os protestos. Tudo de forma pacífica e sem violência. Alguns jogadores, como o Miranda, o capitão Léo, o atacante Ryan, pararam para conversar com os integrantes. Em tom unânime, exigiram as saídas de Abel Braga e Barbieri. Pois é, protestos à parte, o Vasco segue se preparando para que o fantasma do rebaixamento não volte a assombrar o time, novamente. Já no Z4, e sem vencer as 6 rodadas, com 2 derrotas consecutivas, fica a dúvida como está o psicológico do time após o retorno à zona da confusão e a obrigação de sair dela o mais rápido possível. E para piorar, pegando uma sequência pesada contra Fortaleza, Flamengo e Internacional. O trabalho do técnico Maurício Barbieri segue respaldado. A diretoria entende que precisa entregar mais peças de qualidade ao treinador, mas os próximos jogos serão vitais para sua continuidade. Se não entregar em campo os resultados, a sua manutenção ficaria insustentável. Ninguém mais aguenta, a torcida não aguenta mais assistir ao mesmo filme dos anos anteriores, aquela disputa por zona de rebaixamento para sair dela, até porque as promessas eram que o vascaíno não iria mais sofrer esse ano. E voltando ao campo de jogo, por isso se comenta que após o desastre defensivo diante do São Paulo, que o técnico Barbieri venha com mudanças lá atrás. Robson e Pumita não passam por um bom momento. No caso do Robson, especificamente, já se fala numa possível barração do jogador, com o Capasso ganhando uma oportunidade. O Barros e o Galarza continuam ganhando pontos com o Barbieri e devem ser mantidos. A dúvida maior fica em relação ao substituto do Pedro Raul, suspenso por ter tomado o 3º cartão amarelo contra o São Paulo. Uma das opções pensadas é permanecer com o Figueiredo e voltando com o Alex Teixeira na meiuca. Até sexta, meus amigos, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, hein? Vamos aguardar. Bom, mas antes da gente falar de reforços, vamos dar uma pincelada rápida sobre o Fortaleza, o próximo adversário do Vasco. Por lá, o time do Vojvoda também vive uma oscilação e um jejum na competição. No último sábado, ao perder para o América Mineiro, completou 4 jogos sem vencer. O tricolor acumula 3 empates e uma derrota nas últimas 4 rodadas da competição. No geral, o jejum é de 5 partidas, incluindo a derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele joga, inclusive, amanhã, quarta-feira, pela Sul-Americana, diante do São Lourenço, e tem a chance de mudar esse panorama. Mas no Brasileirão, com essa ausência de vitórias, está ocupando a 11ª colocação com 10 pontos. O último triunfo foi diante do Fluminense, há 3 semanas. Sem dúvida alguma vão querer dar uma resposta imediata ao seu torcedor, que deve comparecer em peso ao Castelão. Esse jogo de sábado promete, viu? Bom,
mas agora vamos falar de possíveis reforços. Pressionado pelos maus resultados em campo, o Vasco já está no mercado em busca de mais peças para investir em julho. Como informado ontem, tem um pré-acordo, né, estabelecido com o desconhecido atacante Serginho do futebol da Turquia e tenta agora trazer nomes mais prontos, né, que é a necessidade do Vasco e pedidos da torcida. Um volante e um armador são a bola da vez. O mercado sul-americano está sendo mapeado pelos scouts do Vasco. E sobre o volante, especificamente, muito se fala aí na possibilidade de trazer o Roman Campuzano, colombiano que pertence ao Boca Juniors, e está emprestado até junho ao time do Serginho, que está vindo para o Vasco, lá da Turquia. Porém, eu já tinha trazido aqui uma informação no início do mês que a vinda do colombiano para São Januário estava bem difícil. Isso porque o técnico que assumiu o Boca Juniors recentemente, o Jorge Almirão, trabalhou com o jogador no Atlético Nacional da Colômbia e pediu que o Boca não negociasse mais o atleta. Quer Campuzano integrado ao time argentino e o jogador, inclusive, já deu declarações por lá, né, vendo com bons olhos essa possibilidade de voltar à Argentina. Dias atrás, mais uma situação reforça que o destino do Campuzano será mesmo o Boca Juniors. Participando do programa Boca de Seleção da Rádio AM del Plata, o Maurício Serna, um dos membros do Conselho de Futebol do Boca, né, ao ser perguntado sobre as próximas movimentações do mercado, deixou claro que conta com Campuzano e confirmou o seu regresso ao clube. Ouça aí o áudio que eu consegui. Ojalá lo que tenemos en mente se pueda dar y sea que si vienen jugadores que vengan y se pongan la camiseta y la defiendan como corresponde. Jorman debe regresar ahora a mitad de año, es un jugador nuestro, entonces indudablemente, bueno, vamos a apuntarle a un buen mercado, esperemos que sea así. Pois é, meus amigos, como vocês puderam ouvir aí, o Boca faz coro junto com o seu treinador, né? E ao que parece, conta assim com o Campuzano para a sequência da temporada. Se o Vasco quiser o jogador, vai ter que meter muita grana ou usar de um bom poder de convencimento frente aos argentinos. Mas é isso, o Vasco está precisando se reforçar e não é de apostas não, o Vasco está precisando de opções que agreguem, que cheguem aqui e dê conta do recado, jogadores prontos. E eu espero que essa diretoria do Vasco esteja vendo os erros cometidos, né? E possam trazer agora para julho jogadores que deem um novo up a esse time aí, comandado pelo Barbieri. Veremos se o Barbieri continua até lá. Como eu falei, essa sequência que ele vai ter pela frente vai ser fundamental para a sua permanência, embora haja um respaldo da diretoria pela continuidade do seu trabalho. Bom, mas aí agora eu gostaria de ouvir você, frente a esses protestos todos que aconteceram. Vocês acham que o Abel Braga e o Maurício Barbieri são mesmo os principais culpados dessa situação? Ou botaria nessa lista aí o Paulo Brax também, que fez todo esse planejamento junto à 777? Comentem aí, meus amigos, que eu gostaria de ver a sua opinião. Bom, tô indo nessa, mas amanhã tô de volta com mais informações sobre o Vasco. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até lá!